O Iri Bubiak dizendo que lá na Felipe Vancher, depois de loteamentos novos que foram abertos, que, segundo ele, o bairro não tem esgoto e as águas são jogadas nas nascentes ou na avenida, mandando um vídeo aqui com muito alagamento. Chuva era tão esperada, fundamental, importante. Agora, quando chove, César Furlan, são anos que tem problemas e tem alagamento. O que é que está em andamento? O que é que pode ser dito para a população de Foz do Iguaçu quanto a isso? Então, Nélio, na verdade é assim, nós temos duas situações aí. Nós temos a situação do rapaz falando da Felipe Vanche, são loteamentos novos, mesmo saiu do Dom Miguel, e um outro loteamento que ainda está em fase de aprovação, não, de instalação. E essas águas desse segundo loteamento, ela realmente ainda está indo para Felipe Vanche, e é muita água. Então, enquanto não terminar esse loteamento, não for entregue para o município, a gente não tem como mensurar se essas águas continuarão indo para Felipe Vanche ou se elas serão canalizadas e levadas até o manancial, que é o que preconiza a lei de parcelamento de uso de solo, que eles têm que fazer essa obra levando até o manancial mais próximo, com todas as devidas licenças e afim. A outra questão é a seguinte, nós tivemos aí esses dias de chuva e nós tivemos duas chuvas que foram diferentes, foram maiores, em todos esses dias, que foi, salvo engano, na quarta-feira à noite e no sábado pela manhã. Alguns pontos da cidade são recorrentes, que não precisa chover aquele tanto que acaba alagando, realmente, mas alguns novos pontos que surgiram, e até mesmo locais onde que você tem uma capacidade instalada para uma chuva normal, dificilmente um gestor, uma cidade, vai dimensionar uma rede, uma galeria, um bairro, um loteador, para essa chuva que desponta. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos falando de galerias do tamanho dessa sala aqui para aguentar uma chuva daquela. Então, dificilmente, o loteador, ele faz lá o cálculo pluviométrico dos últimos 50 anos, 10 anos, faz uma projeção disso, mas o que foge à regra é uma chuva de 50 milímetros em 20 minutos. Né? Então, você tem 150 milímetros por hora, então dificilmente vai aguentar. Então, é pouco provável que você consiga dimensionar a cidade para tudo isso. Nós fizemos um dimensionamento do lado da região do bairro São Luís. A chuva ela aconteceu no sábado, não na quarta, mas no sábado ela pegou praticamente a cidade toda. Eu saí na rua no momento daquela chuva para ver os locais onde que realmente alagam, né? E passei pelo bairro São Luís e naquele local que seria um dos gargalos que a gente tanto trabalhou para que não alagasse, realmente não alagou. Então, a gente fica bastante feliz com isso, sabendo que a missão é grande e resolver esses gargalos. Como você falou, a Silva América Sasdelli, ao conceber o loteamento, e o município recebeu, e agora não pode olhar para trás e dizer que é culpa do loteador somente, porque se não tivesse recebido, não estaria com problema até hoje. É um local baixo, onde que não tem para onde a água sair, as pessoas compraram os lotes, construíram lá, e hoje é realmente um passivo para o município para tentar resolver aquela bacia do Rio Poti, que não começa na Silva América Sasdelli e termina embaixo do viaduto aqui na BR-277. Olha, a Isabel Martinez é uma das que está se manifestando aqui, dizendo é necessário limpeza urgente dos bueiros do Jardim São Luís, nas ruas Bélgica, Noruega e Grécia. Nos locais ainda não houve obras. As águas estão retornando às casas e tem previsão na quinta-feira de 83 milímetros, segundo o CIMEPAR. Certo. A gente tem feito nesses bairros aí, Jardim São Luís, nessa bacia do Poti mesmo, a equipe que faz a limpeza de bueiro, eles antevêm as chuvas e eu acredito que fizeram isso antes dessas chuvas que aconteceram agora, mas eu tenho vídeos aqui do que tem dentro daquelas galerias, não são coisas que são muito ortodoxas, coisas que vão para dentro da galeria. Sim. Então a gente precisa também da parcela de contribuição da população, porque como que esse lixo vai parar dentro da galeria? Não é o município que joga, não é você, não é eu. Certo, mas sabe, César e delegado Francisco, o diagnóstico há décadas é esse. Né? Ora, essa é a doença. As pessoas não colaboram, as pessoas jogam o sofá, as pessoas jogam as coisas lá. Tá bom, esse é o diagnóstico. Que tipo de solução se consegue? Porque senão continuaremos ter alagamentos. Aí que está, nós continuamos fazendo a parte de manutenção e limpeza que cabe ao município, que é a responsabilidade do município.
A galeria instalada lá, ela é para água pluvial. Porém, a gente quando vai lá para se deparar, e eu posso até lhe mandar aí nos próximos dias para você colocar, a limpeza desses bairros aí. Aqui no Antônio Salazar, que é próximo ao viaduto, no sábado de manhã, antes daquela chuva, a equipe estava de manhã lá para poder olhar a galeria. Tá aqui as fotos e os vídeos, é surreal. Não existe galeria que aguente, não existe... Apesar que a chuva foi além da capacidade. Certo, e num pequeno período. Num pequeno período. Mas o que estava dentro daquela galeria que nem eu falei, é surreal. Não existe como você dizer assim, como que isso foi parar lá? Entendeu? Então, Nélio, e nós não temos como monitorar isso, Nélio. Tá, se aquiete, delegado Francisco, já vai falar. Não, mas agora é a sua vez. Isso é importante, olha só. Acalme o seu coração, prefeito. Não, é porque o meu amigo tem muita razão no que ele está dizendo. Olha, são a conjunção de dois fatos muito importantes. Olha só, ele falou de uma chuva de 50 milímetros em 20 minutos. Para o pessoal que está nos ouvindo, significa dizer que a cada metro quadrado, 50 litros d'água caiu ali. Né? Aí junte-se a isso, Nélio, essa falta de consciência de boa parte da população. Você lembra, não faz muito tempo, nós fizemos uma força-tarefa de limpeza. Num dia, tiramos mais de 50 toneladas de lixo impróprio para estar nos mananciais, para estar nas galerias. Perfeito. Aí não há gestor que possa dimensionar, não há capacidade técnica que possa dar conta disso. Mas qual é a alternativa, prefeito em exercício, para modificar esse quadro? Porque só o diagnóstico não resolve o problema. Tá certo você. Continuar com essas campanhas de conscientização, que a prefeitura segue com elas, e tem que lembrar o seguinte também. A gestão Francisco Brasileiro foi a primeira que está encarando de frente a situação de inundações. Vide o investimento milionário que nós fizemos no São Luís e que ajudou e muito. Agora o César pode comprovar o que eu estou falando. Tem coisa ainda para arrumar, tem muitos lugares, e são obras caras, né? Mas as pessoas está tudo nos planos, os projetos estão sendo feitos, financiamentos estão sendo buscados agora. Sempre, independentemente do feitio ou não deles, é necessário que a pessoa vá se conscientizando. Isso tem um custo, não só para a retirada, tem um custo em prejuízo do vizinho, de toda uma coletividade. Ok, deixa eu aproveitar então, eu sei que o Dante está na fila com uma pilha de perguntas também, mas vou aproveitar o prefeito em exercício, o delegado Francisco Sampaio e o César Furlan. Então, vamos fazer de conta que o problema do alagamento, boa parte é culpa da população, que é relaxada e deixa ir lá coisas para os bueiros, entope e traz esse problema. Não, mas ok, mas tá bom. E naquilo, por exemplo, que são buracos esparramados em toda a zona urbana, em toda a malha viária de Foz do Iguaçu, onde a população não fez nada. Ninguém pegou uma picareta e foi lá e fez um buraco. E aí? É a população? É o poder público? O que é que você faz para resolver o problema? Porque, como dizia o ex-secretário Volpe, né? Certa vez falou assim, nós tínhamos uma quantidade de buraco em Foz do Iguaçu, agora só tem a metade. Os dois buracos já se juntaram e ficou um maior, né? E voltou a ter uma malha viária na cidade absolutamente esburacada, e aí a população não fez os buracos. Não, com certeza, mas você lembra também que no começo da minha fala eu falei que existia dois fatores, né? O fator que o município recebeu esses loteamentos lá atrás e não fez a devida olhar, dizer assim, olha, isso aqui está certo ou está errado, hoje não adianta reclamar. Esses pontos alagam mesmo, a cidade é um organismo, pontos que não alagavam passam a alagar por vários outros fatores. Até pela impermeabilização da cidade, né? Exato, a cidade vai crescendo, vai impermeabilizando. Agora, voltando à questão dos buracos. Isso não é privilégio nosso aqui, ter esses buracos na cidade, você mesmo falou que o Volpe vinha e falava disso, né? A única coisa que talvez me deixe com a consciência um pouco mais tranquila, Dante e Nélio, é que a gente tem trabalhado bastante, entendeu? É lógico, se você me dizer assim, César, 2 semanas atrás era seca, não tinha chovido. A gente estava, sim, fazendo a questão dos tapas-buracos. Nós tivemos um problema, daí é um problema de gestão, a população não tem nada a ver com isso, é um problema de gestão, de compra de insumo, que não aconteceu e não foi por minha causa, por causa do delegado.
são os trâmites burocráticos que existem na administração pública, que é importante ter o trâmite burocrático, mas quando ele é muito burocrático, ele atrapalha. Complica. Exemplo aqui, a Olímpia Rafaim, que nós já falamos. Quanto tempo levou para a gente desatar esses nós? Então, nós tivemos esse ano, sim, uma perda de mais ou menos 4 meses nessa manutenção, que, infelizmente, quando nós conseguimos insumos, conseguimos voltar a fazer, demos de cara com esse período chuvoso. Mas hoje tem equipe na rua, tem equipe trabalhando, e a gente vai continuar, não vamos se entregar para essa questão dos buracos. Nós vamos continuar trabalhando e vamos fazer. Ok, já abri espaço para o Agenor Miranda, está no telefone, quer fazer uma participação aqui no Contraponto. Bom dia, Agenor. Bom dia. Eu quero só fazer uma pergunta para o prefeito em exercício, não é pressionando nem nada. Nós estamos lutando há muitos anos pela nossa marginal aqui, marginal da BR, prefeito, e queria saber se o senhor pode falar a respeito, alguma coisa a respeito, e também da nossa prainha, que agora está vindo o verãozão aí, o que vai ser da nossa população? Nós tivemos época ali que tinha 5 mil pessoas que frequentavam ali. É o povão, né? O povão que não tem piscina em casa, que não tem outro jeito, vem para cá, né? Isso deixa uma renda para o nosso povo aqui, né? Que o povo vende carne, vende carvão, vende pão, vende bebidas, movimenta o nosso bairro. Queria saber. Eu agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos, Agenor. Muito obrigado pelas perguntas. Sobre a prainha, é interessante até o que foi feito lá em Santa Terezinha. A ideia é repetir o modelo aqui em Foz do Iguaçu. Tanto é que eu falei com o Sapia, ele está procurando, junto a Itaipu, o mesmo apoio que eles tiveram lá para se fazer aqui. O Sapia é secretário da Esporte e Lazer, né? Que é a pasta responsável pela prainha. No que tange a marginal, Agenor, olha só, eu tenho uma boa notícia. A marginal ali, a Olímpia Rafaim, como todos sabem, é uma herança maldita lá da Pecúlia ainda, né? Das 54 obras paradas e interditadas que o Francisco Brasileiro herdou. Essa semana agora, nós tivemos o vencedor do certame licitatório, né? A empresa já tem, agora, nos próximos dias, vamos dar ordem de serviço. Vai começar a tão esperada, né, obra da Olímpia Rafaim, inclusive com uma extensão maior, né, do que o primeiro projeto. Vai ficar muito melhor. Vai ir ali do início ali do Charrua, ali, próximo do Charrua, até a transportadora Transli. É algo feito pensando já também nessa situação de galerias pluviais, algo bem pensado, e depois que a Justiça autorizou que o Executivo pudesse mexer naquilo dali. Vale lembrar que só foi permitido depois das devidas perícias. Perfeito. Dante Quadra, conosco, prefeito em exercício, o delegado Francisco Sampaio, que está recebendo aqui um abraço e parabéns pelo aniversário da Rosângela Sampaio. Também teve uma outra manifestação, já eu pego aqui, dizendo que, parabenizando ainda pelo trabalho feito enquanto delegado lá em São Miguel do Iguaçu, Obrigado. já eu cito o nome. Também o César Furlan, secretário de Obras, conosco. Dante Quadra encaminha a próxima questão. Tá certo, então, ainda falando sobre buraco, então, Furlan, a gente tem falado, e os ouvintes, né, sempre acabam reportando os problemas para a gente, da situação das principais avenidas de Foz do Iguaçu, né, porque antes a gente tinha aqueles problemas nos bairros, e a gente viu andar nos bairros o programa de asfalto, né, aqui no bairro que é o Parque Presidente 1, aqui da Rádio Cultura, ele foi 100% asfaltado, era tudo paralelepípedo. Então, acho que em questão de bairro avançou demais. Mas as principais avenidas da cidade centrais está uma buraqueira só, né? República Argentina, Avenida JK, Avenida Paraná, Jorge Schimmelfeng, acho que está numa situação ruim também. Furlan, o que tem de projeto para essas avenidas, que eu acho que é até mais complicado a obra, né? Porque você tem que parar uma avenida dessas, que tem muito movimento, que tem um transtorno maior do que num bairro. Como que fica essa situação? Na verdade, é um transtorno bom, Tati. Porque você está melhorando a condição de uma avenida dessa, né? A boa notícia disso, eu acho que já foi externado até pelo órgão oficial do município, que na terça-feira da semana que passou, nós protocolamos no departamento de compras, os projetos e as planilhas de custo de 2 avenidas. A Avenida Costa e Silva
e a Avenida General Meira. Essas duas avenidas, elas vão ser totalmente recapeadas, vão ser feitos alguns locais que precisa mexer na base, vai ser mexido na base. A gente vai fazer uma fresagem, tirar toda aquela camada que está em cima ali, tirar 2 centímetros e fazer uma nova camada em cima dela. A General Meira tem um plus, digamos assim, que ela lá atrás, ela teria, hoje no caso, quando ela foi concebida, só de um lado a ciclovia, né? E o estacionamento dos carros ficavam, a ciclovia, daí o estacionamento do carro. O carro ficava praticamente no meio da rua. E daí a gente sentou com o corpo técnico da secretaria e vai aqui também o louvor aí, esses servidores da Secretaria de Obras, porque eu não tenho encontrado nenhuma resistência da parte deles em encampar alguns projetos, algumas ideias e alguns trabalhos relacionados aí à secretaria. E aí os engenheiros da Secretaria de Obras, juntamente com o nosso corpo técnico lá, planejou com o aval do Fostrans e nós vamos fazer uma ciclovia no meio da Avenida General Meira. A diferença dessa ciclovia, que não vai ser igual a que temos aqui, na Maria de Brito. na Maria de Brito, que nós vamos fazer em CBUQ e nós vamos fazer ela com 3,60 m. Então vai ser uma ciclovia bem larga, que vai poder acomodar tanto quem anda de bicicleta e também as pessoas que caminham hoje na calçada, que é bem complicada, a calçada bem ruim, né, ao longo de toda a avenida. Então você vai propiciar isso, vai ser bem sinalizada, totalmente recapada, ela daqui até a antiga aduana do Boici, até a antiga aduana lá do Porto Meira. Então vai ser uma avenida bastante bonita, bastante atraente também do ponto de vista do turismo, que a gente sabe que aqueles atrativos lá abrirão agora no início do ano, e a gente sabe também que as obras ali da perimetral vão atrasar um ano, né? Então, assim, todo esse trânsito turístico vai perpassar pela General Meira, então a gente está convidando para que as pessoas vão e tenham uma avenida realmente bacana para andar. E exemplo aqui da Costa Silva também, que vai ter algumas modificações na área de trânsito, também com o Fostrans avalizando isso, mas ela vai ser totalmente recapada, porque eu já falei uma vez aqui, você vem de viagem e você sai da 277, quando você entra na Costa Silva, né, bem ruim. E daí nós temos a Paraná, que a Paraná ainda, o trânsito de toda o logístico, o trade logístico aqui da fronteira passa pela Paraná e pela Avenida das Cataratas, então essas vão ter que esperar um pouco. E nós estamos trabalhando, Dante, para que, talvez no meados do ano que vem, a gente possa também fazer uma revitalização na JK, que a JK daí não tem esse trânsito pesado, que é o trânsito de fronteira aí, que leva caminhões e traz caminhões da Argentina, então a gente pode fazer. E lembrando, como bem o delegado falou, fazer projeto não é tão difícil, difícil você conseguir o recurso, que são obras muito caras. Essas duas obras somadas dão em torno de quase 2 milhões, 12 milhões, né? Lógico que a gente conta com um desconto bom na licitação e que quem ganha termine a obra. Legal, já o Dante continua no papo também com o César Furlan, também com o delegado Francisco, prefeito em exercício, e o secretário de obras aqui no Estúdio da Cultura. Agora quem chega mais uma vez é o repórter Eli Silva. Dale, Eli. Ok, Nélio, eu estou aqui na Fundação Cultural, Nélio, até para passar uma informação importante, porque Dia das Crianças tem feira em edição extra na Vila A. Eu estou com o Alexandre Barbosa aqui para falar a respeito desta feira aí. Vai ter um horário diferenciado, dia diferenciado, é isso, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes. Um abração para o delegado que está de aniversário hoje, nosso prefeito interino, César e todos que estão na rádio. Teremos feira extra, sim, a partir de amanhã, às 10 horas da manhã, em comemoração do Dia das Crianças, das 10 às 20 horas. Será uma feira bem alegre, divertida, leve a sua criança, leve o seu pet lá. A feira ela vai acontecer no gramadinho que nós chamamos, nós batizamos, em frente ao Colégio Anglo-Americano, na rua Marapá, onde acontecem as feiras da Vila. Agora, essa é a única que vai ter essa edição extraordinária? Isso. Essa feira extra será única. Essa feira extra ela concentra tanto os feirantes aqui da JK quanto os feirantes de outras feiras, inclusive da Vila A.
E é uma feira que é uma feira alegre, que nós vamos ter bastante pastel, comida chinesa, comida japonesa, bastante artesanato, então o pessoal, e um chopp artesanal assim, bem gostoso, então o pessoal pode ir para curtir. A feira da quarta-feira ali na Vila A volta no horário normal, essa só é uma edição extraordinária. Isso, exato. As feiras regulares nós não alteramos, não mexemos, então nós temos feira na quarta-feira das 7 da manhã até as 13 horas, nós temos feira na quinta-feira no Morumbi, e na sexta-feira, Morumbi, Vila C, sexta-feira na Vila Holanda, sábado, Vila A e Praça da Bíblia, domingo, JK, nossa feira imaterial, e Vila A. Agora, esse trabalho que a Rádio Cultura vem fazendo, divulgando as feiras, fazendo ao vivo todos os dias, tanto no Contraponto quanto no Jornal da Cultura, a gente vem sentindo que vem dando uma melhorada, que era o que justamente a Fundação Cultural queria, que é dar um incentivo a mais para a feira, né, Alexandre? Exatamente. Eu costumo brincar com os feirantes que nós temos uma certa limitação e a Rádio Cultura vem a somar, né? Transpondo, né, levando aonde a gente não consegue chegar, levando a informação onde nós não conseguimos chegar, e tem sido de grande valia, de grande importância. Eu escuto o pessoal dizendo, escutei na Rádio Cultura que vai ter feira extra e tal, inclusive no sábado, né, o pessoal escutou de manhã, Alexandre, mas não foi cancelado ainda? Não, a gente já ajustou, realmente foi cancelado, e amanhã nós teremos essa feira extra. Obrigado, Alexandre, mais uma vez por participar aqui ao vivo na Rádio Cultura. Eu que agradeço, sempre às ordens. Maravilha, né? Então tá aí. Amanhã, então, tem essa feira extra para o ouvinte aí da Rádio Cultura poder acompanhar amanhã ali na Vila A. Deixa eu aproveitar aqui, já que eu estou no ar, e dar um abraço aí do doutor Francisco Sampaio, delegado Francisco Sampaio, hoje prefeito em exercício, pelo aniversário, parabéns, que Deus abençoe, muitas felicidades e muita saúde também, tá? E, o presente vai vir no dia 27, tá bom, doutor? Vai vir no dia 27, se possível com o do Bruno Henrique, outro do Gabigol, o senhor sabe o que eu estou falando, porque o senhor é flamenguista. Um abraço aí, Nélio. Tá legal, um abraço, Eli. Aproveito e coloco aqui a manifestação do Jefferson Machado, tá lá em Cascavel e acompanhando o Contraponto, e manda um abraço também para o delegado Francisco, que fez um excelente trabalho na delegacia de São Miguel do Iguaçu, quando eu fui secretário de Planejamento em Itaipulândia. Aí diz ele aqui, o delegado era assíduo frequentador da prefeitura de Itaipulândia na época. Não por bobagens feitas lá, né, meu caro Jefferson? Um grande abraço a você. Fica aí os 2 abraços pelo seu aniversário e também o reconhecimento aqui do Jefferson Machado. Então, eu quero agradecer o Eli. Eli, muito obrigado pela felicitação. Tomara, Deus, que se confirme o título do Flamengo no final da Libertadores. E ao Jefferson também um forte abraço. Em todo lugar que eu trabalhei como delegado, eu sempre procurava estar próximo ao gestor municipal, porque em muitos casos a delegacia é deficitária e precisa de apoio do gestor. Até porque se o delegado não resolver, muitas vezes eles vão bater na casa do prefeito. Então eu procurava que isso evitar que isso acontecesse ou minimizar pelo menos. Tá certo. Iguafarma, há 48 anos, agora em março do ano que vem, completando 49 anos de atuação, já vai caminhando para meio século aqui em Foz do Iguaçu, sempre atendendo com a mesma presteza, com a mesma dedicação. Atenção a todos aqueles que aparecem lá com a sua receita médica. Iguafarma, não por acaso, há tanto tempo na liderança e gerando tanta confiabilidade. A Iguafarma, que é comandada pelo Ademir Volpato, tem 2 lojas em Foz do Iguaçu. A farmácia e manipulação ali na Belarmino de Mendonça, esquina com a General Meira. O telefone lá é o 3574-1341. E tem a Iguafarma Manipulação e Homeopatia na esquina da Belarmino de Mendonça com Almirante Barroso. O telefone dessa segunda loja é o 3574-1660. Iguafarma, a farmácia do Ademir. O Darcy, lá da Vila C, está na linha, está no 3026-8020. Bom dia, Darcy. Qual é o questionamento que você quer fazer? Bom dia a todos. Eu sou Darcy Ferreira Dias, moro aqui na Rua Manaus, na Vila C, do lado norte. Gostaria de perguntar ao secretário de Obras, César Forlan. Foi feito um recapeamento nas ruas da Vila C
e havia uma promessa que esse recapeamento ia chegar aqui na Rua Manaus, do lado norte, e até hoje não foi possível, ainda não chegou. Gostaria de perguntar ao nosso secretário se tem uma previsão quando será feito esse asfalto aqui na Rua Manaus, do lado norte, na Vila C. Meu muito obrigado e tenha uma boa tarde a todos. Valeu, Darcy. Muito obrigado pela sua participação. Lá da Vila C, César Furlan lhe responde. Bom dia, seu Darcy. Eu conheço o local seu aí. Na verdade, assim, quando nós fizemos o recap na região da Vila C, nós fizemos o recap em cima das ruas que já tinham pavimento. E essa rua que você fala, ela dá mais ou menos uns 150 metros. Eu estive aí há uns 45 dias mais, que os seus vizinhos nos chamaram. E precisa fazer uma implantação, ou seja, nós precisamos fazer base, subbase e daí sim fazer o pavimento. Então, por isso que ela ficou para trás, porque as equipes que estavam trabalhando aí nessa região, eles não tinham essa capacidade de fazer, porque era só a aplicação de capa. Mas isso está na nossa programação, sim. E eu gostaria de poder lhe dizer que nós faríamos isso até o final do ano. Vou depender muito da minha logística, mas está no nosso radar, está no nosso cronograma de obras e vai ser feito com certeza. Dante Quadra, você estava começando a encaminhar algumas questões, uma já foi respondida, continue, por favor. Não, fiquei interessado na obra da General Meira, Furlan. Primeiro você falou que material que é? Você falou o nome do material que vai ser feito. CBUQ é o asfalto quente. O asfalto quente. O concreto bituminose a quente. Tá, entendi. E a faixa, então, de ciclismo com pedestre, então, mais larga, diferente da Maria de Brito. Com o meio-fio para delimitar isso e a ciclofaixa, a ciclovia, ela não vai ficar como aqui da Ranieri Mazzilli e da José Maria de Brito, porque você fica numa altura de 15 centímetros acima da pista de rolamento. Então, lá ela vai ficar mais ou menos uns 5, 6 centímetros acima da pista de rolamento, com uma borda de proteção para que o ciclista não saia ou não caia, né? O acidente ele vai acontecer, independente de qual ciclovia nós estivermos falando. Mas é uma proteção a mais para quem está ali, uma ciclovia bastante larga, né? Se a gente falar que uma unidade de passagem hoje é 60 centímetros de uma pessoa, nós teríamos 6 pessoas caminhando uma do lado da outra, bem confortável naquela avenida. Bom. Agora, eu vi a imagem do projeto, viu, prefeito? E assim como outras vias novas em Foz do Iguaçu, eu senti falta de arborização. Exatamente. Né? Não vai ter árvore ali, não está Não vai ter, Dante, e eu vou dizer o porquê para você que não vai ter. Porque assim, aquela avenida, ela não foi, na época, concebida para que a gente conseguisse colocar isso ao meio da pista hoje, com um canteiro central. Se ela tivesse um canteiro central, nós já teríamos resolvido metade dos nossos problemas. O problema é que, nesses 3,60, se nós colocássemos lá 60 centímetros para cada lado, para colocar uma grama com uma árvore, alguma coisa nesse sentido, essa árvore um dia ela vai crescer. Exemplo daquelas pessoas que pegam o cachorrinho pequenininho e falam assim, ele vai ficar toda a vida desse tamanhozinho, né? Tomara que cresça, né? E essa árvore vai crescer, ela vai danificar tanto o pavimento asfáltico, ela vai contribuir para que haja uma permeabilidade de água ali naquele solo, vai estufar todo o pavimento asfáltico ao longo da avenida. Então, esse foi um dos motivos que a gente não optou em fazer isso no meio da avenida. Perfeito. Aproveitando aí nessa área de obras, esteve conosco aqui na semana passada o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, o secretário Guto Ferreira, e disse que está confirmado, sim, a obra ali no CTG Charrua, né, que o governo do estado vai bancar ali, não sabia se era uma trincheira, se é um viaduto, se é um contorno, enfim, para resolver o problema que não foi resolvido quando da construção do viaduto da Costa e Silva. Nesse sentido, tem alguma informação a mais sobre esse projeto, sobre o que vai acontecer ali? E aproveito, César e também delegado Francisco, a Ranieri Mazzilli tem alguma chance de ter ligação com a BR-277? Por outro lado, a Pedro Basso tem alguma condição de ter uma ligação com a BR-277 para ampliar um pouco essa mobilidade? Eu vou começar e você finaliza. O projeto está em execução. Execução não, está sendo feito, confeccionado. E isso com o apoio do trade turístico está sendo feito.
tá? E o financiamento, o governador já disse que vai dar um jeito ali. Isso é uma surpresa que eu tive aqui da última feita e falei que o governador... Mas ele quer vir anunciar, Dante. Entendeu? Assim que o projeto estiver pronto, o senhor governador vem aqui e realmente é necessário. Do jeito que está, não agrada a ninguém. E a segunda parte da pergunta eu encaminho ao secretário. Então, na verdade, assim, ó, a gente fica o tempo todo pensando a cidade, apesar, né, do planejamento fazer muito bem isso, mas quando você fala de malha viária, essas vias estruturais, a gente sempre está na Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito, com todo o corpo técnico da Secretaria, numa mesa igual essa aqui, sentando e pensando essas ligações. E você falou de duas ali, nós temos várias outras que a gente tem pensado, e a gente não gosta de ficar falando isso, porque dá essa impressão assim, só falam e não fazem, né? Mas essas duas, tanto a Pedro Basso, quanto a marginal da BR, que é essa uma que passa em frente à Rede Foz, que ela tende a chegar aqui eu não vou saber dizer o nome, se é Santo Rafainho o nome dela, ou eu sei que a do outro lado é Olímpio, eu sei que é Rafainha de cá também. Uhum. E ela também precisa fazer a ligação dela para que você saia na Marginal, aqui na Avenida Paraná, e você continue na Marginal até você chegar no Parque Presidente, que você não precisa entrar na BR de novo, né? E que você consiga fazer com que a Pedro Basso chegue até essa Marginal e que você possa, daí com esse viaduto, ou esse pontilhão, essa trincheira, ou o que for resolvido ali, que o projeto foi encomendado, para que seja feito algo que tenha esse trânsito da cidade ligando com a parte da Vila, que é a região norte da cidade. Então, a gente, né, tem pensado bastante isso. A gente tem pensado também na possibilidade de sair a AD desse local aqui, que está bem próximo a isso acontecer. Talvez a gente, como gestão, não vai ver isso acontecer, porque é um prazo bastante grande de retirada de todo aquele aparato dali. Então, pensar também que a Pedro Basso pode chegar até essa marginal da BR. Pensar que a Carlos Gomes possa vir até a Ranieri Mazzilli. Então, tudo isso a gente tem pensado, traçado como meta de governo para que seja executado, desde que nós temos tempo e tem uma condição financeira para que isso aconteça. Perfeito. O morador lá, Clodoaldo, morador do Jardim São Luís, está perguntando se o secretário de obras, César Furlan, tem a informação de quando acontece a terceira etapa de obras no São Luís. Então, essa terceira etapa está no planejamento. Porque, assim, as obras de galeria daquela região ali, da região do Porto Meira, foram concebidas todas no planejamento, foram executadas via Secretaria de Obras, mas foram pensadas e planejadas no planejamento. Então, tanto aquela etapa ali, eu já vou adiantar, a etapa lá do Jardim Morenitas, né, todas essas duas obras estão no planejamento, né, a do Porto Meira um pouco mais enrolada, porque depende de uma outorga do Instituto das Águas, e essa outra aqui nem tanto, que essa só mesmo a questão de estudo de rocha naquele local, porque você traça uma galeria, daí quando você chega lá para fazer, dá o que deu na outra, então a gente está planejando isso bem antes agora, pensando, né, para que seja planejado e não enquanto surpresa. Perfeito. Quanto à perimetral leste tão esperada, você já disse agora há pouco que a informação é essa mesmo, de que deve atrasar em mais de um ano aquilo que era a previsão de obra. Ou seja, a ponte ligando Foz do Iguaçu com Puerto Franco deve ficar pronta em setembro, outubro do ano que vem, e a marginal um pouco mais tarde. Aquele assunto lá do acesso ao Porto Meira, a partir dessa construção da perimetral, qual é a definição, o que se tem ali já acertado para que haja acesso ao bairro? Então, nós tivemos audiências públicas, nós tivemos reunião com a Itaipu, lá na Itaipu, nós tivemos reunião com a Itaipu no gabinete do prefeito, e a solução daquela entrada ficou com a Itaipu para que providencie quem sai do Paraguai, antes de chegar na General Meira, ele tem um acesso para uma marginal, consiga cruzar por baixo da perimetral, acessando a General Meira, e consiga acessar o bairro. Para voltar para o Paraguai, ele segue sentido Avenida Morenitas, até o final da Morenitas vai ter um acesso à direita, pegando a perimetral e volta para o Paraguai. Isso já é uma definição. Isso foi o que foi acordado com Itaipu em várias reuniões, e Itaipu diz que isso está a cargo da Itaipu, porque nós podemos opinar, nós podemos falar o que nós
quisermos para aquela Vai obra. ter que alterar o projeto, Só né? que Depende deles. quem tem a dotação orçamentária Itaipu Financiador e é quem ele. conversa com os gestores e quem está executando a obra, o DENIT, DR, é Itaipu. Perfeito. O Márcio, essa reunião, inclusive eu participei, César, o prefeito, eu e o César e o Leandro. O Márcio, que garantiu isso lá, ele é servidor da Itaipu, que está cuidando dessa parte também, nos ajudando. E ele falou, inclusive, né, que isso ali seria interessante, uma forma de oxigenar todo ali a Morenita. Não só que a entrada e saída fosse num ponto só. O cidadão vem do Paraguai e sai ali próximo ali, a entrada da agora nova vai ter da nova Roda Gigante. Para ele ir do outro lado, ele vai passar toda a Morenita e vai ter acesso lá mais adiante. Então faz com que toda a Morenitas ali, que é bem extensa aquela avenida ali, fique oxigenada, né? Não fique saturada em um canto só. Agora, é isso que o César falou, né? Quem tem o dinheiro tem grande, né, influência sobre isso aí. A Itaipu que é o órgão financiador ali. E, inclusive, eles ficaram mais adiante, é importante dizer isso aí, Nélio. O próprio Márcio se comprometeu a fazer aqueles desenhozinhos, um fluxograma, para deixar a população mais tranquila, os próprios empreendedores da área mais tranquilos. A reunião que nós participamos foi junto com os empreendedores lá do Porto Miro. Perfeito. Quanto à questão dessa perimetral leste, vocês têm alguma informação se aquelas indenizações estão todas equacionadas? Olha, sobre isso, até interessante fazer, a gente teve uma reunião bastante importante na CIF, né, com o DENIT, DR, com os empresários, prefeitos, secretários. Ali aumentou muito o número de propriedades, né, de titulares de propriedades, né, em muitas situações ali até com caráter especulativo. O que acontece? O decreto de desapropriação não dá direito a colocar já de imediato as obras lá, né, porque se a pessoa leva para a justiça, precisa de uma ordem judicial. E a emissão na posse não se dá assim. Nós temos duas câmaras que cuidam disso no Tribunal de Justiça. Uma só dá emissão na posse após a perícia. Entende? Então, assim, não é, olha, tem o dinheiro, tem o decreto, já pode colocar as máquinas lá. Não, não é bem assim. Por isso, essa tendência, agora vale lembrar uma coisa importante, que no dia lá foi destacado, viu, Dante, Nélio? Desde o princípio, a ideia era que a perimetral fosse ficar 6 meses depois da ponte pronta. Nunca de forma concomitante, nunca se pensou. Desde o início, isso que me falou foi lá o engenheiro-chefe lá do DENIT. A concepção inicial já era 6 meses depois. Por quê? Por óbvio, né? A região em que é feita uma ponte não tem luta nenhuma por propriedade, não tem dificuldade nenhuma de se colocar as máquinas ali. Embora tenha dificuldade técnica, mas não se compara uma perimetral que você vai discutir se pode ou não adentrar, né, com as máquinas nas propriedades privadas. Então, esses 6 meses, desde o início, já era programado. Podem consultar a Itaipu, o DR e o DENIT. Isso foi dito em reunião gravada na CIF. Perfeito. César Furlan, em relação a esse procedimento aí do tal do tapa-buraco, a previsão é continuar chovendo aí nos próximos dias. Quanto isso atrapalha? Ou nas principais vias? Se bem que não, o que é principal? Para quem usa uma via, para ele aquela é a principal. com certeza. E com tantos buracos que temos, o que é que pode ter de previsão na tua secretaria para que o emergencial seja resolvido? Eu estou acompanhando, falando com vocês aqui, acompanhando a equipe que está me posicionando os trabalhos que foram feitos hoje. Então, agora de manhã, eles trabalharam na Avenida das Cataratas do Boici até o Trevo da Argentina. Agora à tarde, General Meira, a Imigrantes, e o tempo ajudando. Vão ficar trabalhando, inclusive fazendo hora extra hoje, se o tempo ajudar. Tem que aproveitar, né? Aproveitar a janela de tempo. E as avenidas aí, JK, República, Schmelfeng, são as principais avenidas realmente. Perfeito. César Furlan, secretário de Obras, o que é que você gostaria de acrescentar ainda na tua participação aqui conosco hoje? Olha, eu primeiro agradecer, né, sempre o convite, a conversa sempre é amigável aqui, sabendo que nós somos, digamos assim, pagos para resolver problema, e quando a gente não consegue resolver, sempre alguém vai achar que, né, que a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. Mas aquilo que eu falei no início também, que eu me sinto um pouco confortável do ponto de vista que a gente não tem parado de trabalhar e tem trabalhado muito, né? Exemplo dessa questão do tapa-buraco. A gente sabe que está ruim,
Eu passo com o meu carro dentro dos buracos, igual qualquer um da cidade. Houve Né? um lapso E eu de não tempo- posso nem xingar, porque eu estaria xingando a mim mesmo. Houve um lapso de tempo, Furlan, de que não foi feita essa manutenção e por isso chegamos nessa situação que estamos? Com certeza. Nós temos aí o fator do pavimento antigo, velho, que todo mundo sabe, né? Nós temos o fator de tempo, que nós perdemos a janela de tempo, que foi a compra do insumo, e isso acarretou com as chuvas, o buraco vem mesmo. César Furlan, muito obrigado pela sua presença aqui no Contraponto de hoje. Delegado Francisco Sampaio, prefeito em exercício, também a nossa gratidão pela sua presença e o espaço para alguma manifestação que o senhor queira fazer ainda. Só acrescendo o que o nosso secretário disse, nós tivemos um incremento importante no que tange aos preços dos insumos para a pavimentação, viu? Não foi só na construção civil, não. Tudo que vai petróleo, Dante, houve um incremento importante. Então, até agora, há pouco tempo, ainda estamos ainda empenhados, né, no fim da pandemia, né? Vale lembrar, inclusive, quero fazer um alerta aqui, por favor, se você já tomou a primeira dose de vacina, procure as nossas unidades básicas de saúde e finalize o processo de imunização, que é só após a segunda dose. Faça isso, não transforme o seu organismo no laboratório para o vírus atuar, né? E pegar a maior resistência. Daqui a pouco, esses imunizantes aí passam a não atuar sobre mesmo. Então, isso é muito importante. Estava muito ocupado sobre isso. Primeiro vem vidas, né, Nélio? Claro. Sempre primeiro vem vidas. Houve um acréscimo nos insumos. Agora, o ritmo da administração é um ritmo bom. Veja, eu estou há 9 meses ali. Olha, o Parque Presidente, onde estamos falando aqui, há quantos anos esperavam por uma pavimentação? Quantas gestões já passaram por Foz do Iguaçu com o Parque Presidente já fundado, instaurado com muitas residências sem... Aí tem o Jardim Central, o Jardim Curitibano, a ligação até o Alto da Boa Vista. Ontem à noite eu estive lá, é com tranquilidade que a gente vai, independentemente do tempo. Agora, por óbvio, o serviço nunca acaba, né? Nunca acaba, né? As demandas elas não têm fim. O importante é que tenhamos gestores responsáveis, conscientes, né? E com boa relação junto ao governo do Estado, governo federal, atento a toda e qualquer possibilidade de financiamento a custo baixo. Nesse período aí de uma semana, 8 dias, que você responde pela prefeitura como prefeito, alguma decisão, algum ato diferente ou só manutenção do que tinha? Eu vou manter o que tem, né, nesse ritmo, e até porque é uma semana mitigada, uma semana com feriado no meio, na segunda-feira ponto facultativo, de fato são 3 dias, né? Então, é realmente o importante. Agora, quero ressaltar a importância da ida do nosso prefeito até Dubai. Viu? Isso ali não é despesa, é investimento, Dante. A maior feira de negócios internacionais pós-pandemia está ocorrendo. 190 países representados. O estado do Paraná, especificamente Foz do Iguaçu, não poderia estar fora dela. Se eu fosse o gestor principal, lá também estaria. É importante a gente trazer investimentos, né, e divulgar cada vez mais o destino Foz do Iguaçu. Perfeito. E por último, eu quero agradecer as várias felicitações nas minhas redes sociais e dizer ao povo que eu sou muito grato. Estar aqui incrementa em muito minhas responsabilidades, mas ao mesmo tempo é motivo de grande honraria e eu sou grato ao povo e, como eu falei, eu repito, fazer o máximo possível para nunca decepcioná-los. E pedir a Deus que os abençoe. Amém. Só para aproveitar ainda, agora em tom de absoluta brincadeira, então não é verdade que o prefeito Chico Brasileiro lhe deixou encarregado de resolver só o problema do transporte coletivo de Foz do Iguaçu nessa semana? Quando eu voltar, quero que esteja resolvido. Não é brincadeira, mas Claro diga que é assim, brincadeira. Está sendo levado a bom termo pelo nosso secretário de governança, Zé Elias, né, com aquela ideia de antecipar, né, o fim do contrato e desse ponto X até o novo processo licitatório pagar por quilômetro rodado. Para isso, logicamente, vão precisar de acomodações no que tange a numerário, porque não é fácil. E não é fácil porque lá no início teve problema no contrato, lá em 2010, mas enfim, outro dia é motivo para a gente falar sobre isso aí. É verdade, vem de 2010 para cá e ninguém consegue resolver. 10 anos depois ninguém resolve. Eu vou lhe falar, se acabar de repente, o saldo que fica é uma indenização milionária para o povo de Foz pagar. Tem que ser feito realmente com bastante responsabilidade, né? O que o gestor faz tem um custo para a população. É que o grande custo até agora, nesses mais de 10 anos, né, desde 2010 para cá, o grande custo é do usuário, é da população, que não tem onde na hora certa, que vem como sardinha em lata e não se consegue resolver essa questão. Já foi anunciado no ano passado
pelo prefeito de que romperia o contrato em novembro. Depois foi colocado que até março estaria resolvido. Não, até abril, até maio, e junho. Nós já estamos em outubro. Tá bom, estão sendo discutidos nos bastidores as alternativas para um aditivo, mas definição está lento. E, enfim, aguardamos que possa ter algo que venha a satisfazer principalmente o usuário. Esse sim sofre uma barbaridade, né, delegado? Eu concordo contigo, Nélio. E aqui nessa mesa o senhor prefeito falou que vai romper. E eu acredito que ele vai romper. Ele está esperando o melhor momento para que o saldo desse rompimento seja o menor possível para a população pagar. Sem prejuízo na sequência que possa haver eventualmente algo que seja um rombo nos cofres públicos. Porque né? a qualidade não agrada a ninguém. É verdade. Absolutamente ninguém. Isso, exatamente. Nem ao prestador de serviço. Né? Contraponto da cultura. Volta já depois do intervalo comercial. Mais uma vez, a nossa gratidão ao secretário de Obras, César Furlan, e ao prefeito em